todos, meu nome é Roberto Alves e sou aluno de Matemática Discreta para Controle e Automação pela UPE, no campus da Escola Politécnica de Pernambuco. E sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de extensão sobre a Biblioteca Uniclass. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá a todos, sejam bem-vindos à aula 5 do nosso projeto de extensão de Uniclass. E nessa aula vamos mesclar todos os nossos conhecimentos para que podemos criar um jogo Snake. No entanto, eu preciso falar algo antes, um assunto que não foi dado ou foi mal falado por enquanto, que seria os modos de input. O que seria os modos de input? A função get ela funciona como uma chamada de bloqueio, ou seja, ela vai esperar até que ele receba o input para poder continuar o seu programa. E também vai existir um buffer, como se fosse um ônibus, que ele está armazenando seus inputs, ele vai liberar a cada certo tempo. No entanto, você pode controlar esse delay do buffer e você pode evitar que a função get seja um bloqueio, com funções que modificam o modo que o input é recebido, por isso chama de funções de modo de input. A primeira delas, pessoal, é a cbreak. A gente vinha usando a cbreak bastante no código, nos códigos passados. Mas o que essencialmente que ela faz? Ela vai, quando você está digitando ou então está recebendo os inputs, ele vai passar por uma fila. E às vezes você precisa sair do seu programa rapidamente, porque deu algum bug, ou então você não fez como uma saída própria do programa, você precisa para apertar Ctrl C. No entanto, se você não tiver o cbreak ativado, ele vai passar por esse buffer e depois ele vai liberar o Ctrl C. Aí você consegue sair do seu programa. Quando você coloca o cbreak, ele vai instantaneamente sair do seu programa, porque ele vai ser instantaneamente, não vai passar pelo buffer, por assim dizer. E a propósito, caso você esteja confuso, o que seria o divertty? Seria essencialmente um driver do seu computador usa para se comunicar com o teclado, especialmente nos sistemas operacionais baseados no Linux. Então, basicamente, o seu teclado vai armazenar no buffer caracteres digitados até que seja digitados. Retorno do carro como se fosse a analogia da fila que eu falei. Agora vamos falar sobre a rotina half delay. A half delay ela vai ser semelhante ao cbreak, em que os caracteres que você digitar vai estar imediatamente disponível. No entanto, você pode, por exemplo, apertar vários caracteres de uma vez e depois de um tempo esses caracteres vão entrar tudo de uma vez só. E também, caso você não aperte caracteres nesse meio tempo, ele vai retornar -1, ou seja, um erro. E você deve colocar em décimos de segundos o tempo. A função no delay ela vai fazer com que a get sejam chamadas sem bloqueio, ou seja, você não vai ter delay do seu código. Ele vai ficar retornando -1 indefinidamente até que seja desabilitado ou então alguma tecla seja pressionada. Vamos falar agora sobre a função que eu acho a mais completa nos modos de input, seria a função timeout. A função timeout ela vai, por exemplo, se você a colocar num valor negativo, ela vai segurar seu input por milissegundos e depois vai liberar tudo de uma vez, como se fosse a half delay, sendo que sem enviar o erro. Se você colocar 0, ela vai essencialmente funcionar como a no delay. E caso você coloque um valor positivo na chamada, ela vai, a cada esse tempo que você colocou, ela vai retornar no -1, consequentemente evitando que get sejam chamadas sem bloqueio. Agora vamos para um programa que eu fiz para que eu possa demonstrar para vocês como as funções de modo de input funcionam. E sem mais delongas, vamos para o programa. Agora no programa, pessoal, vamos mostrar para vocês como é que os modos de input funcionam. Antes eu vou compilar o arquivo para a gente, desculpa aí. Para que vocês possam entender como os modos de input funcionam. No início eu vou só colocar o noecho para a gente não receber nada. E eu vou rodar o programa para vocês.
Agora, pessoal, se apertar uma tecla, elas vão ser recebidas instantaneamente, normal. No entanto, o programa vai ser com uma chamada de bloqueio. Ele vai ficar sempre esperando a tecla para que ele continue o programa. No entanto, se eu colocar a função, por exemplo, half delay, vocês podem ver que o programa vai ficar sempre retornar -1. Sempre a cada 10 décimos de segundos. Cada 1 segundo, essencialmente. Vocês podem ver que seus caracteres ficam imediatamente disponíveis. E o -1 seria o erro que a gente falou. Apertar Enter para sair. Agora vamos falar sobre a No Delay. No Delay eu prefiro não usar ela, porque a gente não tem tanto controle de como ela vai enviar. Você pode ver que ela vai enviar -1 indefinidamente até. Então a gente não consegue nem ver nossos próprios inputs, mas a gente está recebendo. Então se você apertar Enter, ele vai ser saído instantaneamente. E aqui, pessoal, vamos falar sobre a Timeout. Timeout ele vai esperar indefinidamente para que seu caractere responda. Vou colocar um tempo mais de 1 segundo. Eu vou compilar. Ele vai sempre esperar seu caractere. Essencialmente ele não vai fazer nenhuma diferença, ele vai funcionar com uma chamada de bloqueio normal. Não vejo porque você precisaria usar tanto ele. Apertar Enter para sair do programa. Vamos essencialmente agora colocar um 0. Ele vai funcionar na sua essência, pessoal, como um no delay. Vocês podem ver, retorna -1 até o infinito, se ele precisar. E agora vamos colocar o que eu mais gosto dela. A gente pode controlar o tempo com o half delay, só que com um tempo bem mais preciso. Eu consigo controlar mais se eu acho que está muito rápido. Vou colocar 100 milissegundos. Se eu apertar meus inputs vão chegar também a aparecer. E é isso. Se eu aumentar aqui também ele vai descer. Essencialmente, pessoal, é isso. Se vocês quiserem copiar o programa para testar, né, para vocês mesmos, está bem aqui. E agora vamos falar sobre o Snake. O Snake, pessoal, ele foi um jogo lançado no Nokia, pela Nokia em 1967. Se tornou um clássico até hoje. As regras do jogo são bem simples. A cobra deve comer uma comida e crescer uma unidade. Ela não pode encostar nela mesma e nem na borda da tela. E caso o movimento seja no sentido vertical, ela só pode se virar na horizontal. Por exemplo, se você está indo para frente, eu não posso bruscamente ir para trás. A gente só pode subir para cima ou para baixo para poder dar a volta. Essencialmente são essas regras do jogo. Para você ganhar o jogo, pessoal, nós precisamos de completar todas completar toda a tela com o crescimento da cobra, até que não exista mais nenhum espaço vazio que a cobra possa cobrir. Aí você ganha o jogo. Só que vamos falar sobre esse problema depois no código, porque eu acabei fazendo de forma diferente, mas eu vou explicar para vocês uma forma mais avançada para que você possa fazer o jogo essencialmente como humano figurino. No entanto, é mais avançado para pessoas que estão estudando C. E se você está fazendo engenharia de controle de automação, vocês vão aprender esse conhecimento em programação 2. Agora, sem mais delongas, vamos ao código. Bom, pessoal, eu não vou fazer o código ao vivo para vocês aqui na frente. Eu vou simplesmente explicar a lógica de programação por trás e eu vou disponibilizar o jogo na descrição para poder vocês acessarem, certo? E vocês poderem baixarem o código e estudarem ele e tudo mais. Depois, na próxima aula, eu vou acabar resolvendo alguns problemas que o código tem, eu vou explicar para vocês e vamos fazer um tira dúvidas.
Ou seja, se vocês tiverem dúvidas nas aulas anteriores, eu sugiro que vocês coloquem nos comentários e vamos escolher as dúvidas mais pertinentes para poder tirar elas. Bom, sem mais delongas, vamos para o código. Enfim, a gente vai utilizar as bibliotecas time.h, obviamente NCUS, a UniSTD e a stdlib. Não precisamos usar stdio porque nós não vamos estar trabalhando com entrada e saída padrão da ADC. Vamos simplesmente centrar com entrada e saída de NCUS, ou seja, é redundante você utilizar stdio. Estamos colocando só essa stdlib para poder sair do programa de forma correta e algumas funções dela. Bom, vocês podem estar percebendo que a gente criou dois defines, duas macros. Primeiro é uma macro delay, que vai ser a macro da unsleep, que seria uma função da unistd, que essencialmente ela vai, caso você esteja rodando no loop finito, ele vai esperar um certo tempo em ticks de processador, ou então milissegundos, não sei dizer o certo. E aí você pode controlar o tempo que ele vai rodar, reduzindo o delay. E o timeout vai ser o delay do timeout, como nós falamos. Essencialmente vamos ter... Opa, essa voz aqui é redundante. Ajeitando o código ao vivo. Um typedef, que vamos definir as direções. E um typedef seria um struct que vai armazenar os pontos de coordenadas no grid. E aqui criamos essas variáveis globais. Esse é um dos problemas do código. Depois no próximo versão vamos ensinar como você pode corrigir isso. Mas essencialmente eu quero que o código seja fácil para todos entenderem. Seria as localizações, o máximo x, máximo y, armazenar as próximas coordenadas, e aqui vai ser o tamanho normal da cobra, vai ser o score, vai ser o modo de jogo, do estado de jogo, e vai ser um destaque. Se vocês assistirem na aula de menu, vocês vão entender. E aqui criei dois flags, uma game over e uma false, uma pause game. Todas falsas, porque eu jogo no início. Depois eu defini a direção. Criei um vetor vazio, com 255 tamanho de 255, para armazenar cada parte do corpo da Snake. E você pode definir um vetor vazio para assim. Você pode usar malloc, ou então se você estiver usando a memory pointer, você pode usar main7. Mas para facilitar todo mundo, não vou utilizar esse formato. E vamos utilizar um ponto fold. Essencialmente são variáveis globais que vão ser acessadas por todas as funções no código. No início agora vamos falar sobre as protótipos da gente para entender como é que o nosso código vai funcionar. Primeiramente vamos falar das funções de início, que seria a init e a curses init. O que é que elas vão fazer? Elas vão iniciar o unicurses e vão iniciar ou resetar o jogo. Por exemplo, caso eu queira morra e eu escolho reiniciar o jogo para poder começar novamente, a init vai ser chamada, vai resetar todo o score, vai resetar a posição da cobra, e assim vamos conseguir iniciar o jogo normalmente de novo. Depois vamos criar um ponto aleatório para a comida. Essa função aqui ela vai ser chamada porque ela vai imprimir uma posição do ponto desejado, ou seja, quando ela for chamada ela vai receber um ponto, por exemplo, que seria o ponto da comida. Ela vai se imprimir nesse ponto. A função shiftNake vai desembaralhar a cobra. Essa função eu vou falar para vocês mais na frente da aula, porque ela vai ser importante para a movimentação da cobra. E aqui uma das funções mais importantes do jogo, na minha opinião, seria a draw screen. Ela que vai fazer toda a parte de imprimir na tela o que precisamos fazer. O que precisamos, no caso. Antes de eu começar a explicar como é que cada função funciona e a lógica por trás, eu gostaria de mostrar o jogo para vocês. Já estou aqui no modo de inputs, vou dar um clear. Snake.x. Essencialmente eu criei um menu inicial de jogo. Aqui vamos poder movimentar a cobra, normalmente. Eu botei um menu de pausa, vou ensinar para vocês como fazer isso. E caso a cobra encoste na borda, você vai ter a opção do game over. Se eu sair,
o jogo sai de forma bonitinha com o mono figurino, e se eu continuar, eu posso reiniciar novamente, chamando a função init. O jogo é bem simples de ser programado, ele é fácil de entendimento caso você esteja iniciando, e é uma boa entrada caso você queira desenvolver jogos no futuro. Bom pessoal, essencialmente vamos falar sobre a função init. Vamos criar uma sys para criar funções para criar um ponto aleatório, números aleatórios, e a gente vai criar uma food. O que é a função getFood? Ele vai criar 2 pontos aleatórios usando a hand. E aqui vamos criar uma box ao redor da SDScreen, que seria a janela padrão. E vamos atualizar a tela. Essencialmente isso aqui vai ser me resetar o jogo. A curseInit vai ser... Aqui tem coisas interessantes. Vamos falar do cbreak, tempo imediato e resposta Ctrl+C. O timeout, como nós fazemos, eu vou explicar porque ele está aqui. A curseSet, ele não vai mostrar o cursor, essencialmente. Porque às vezes você está no código, mesmo você tira o no echo e tudo mais, vai ficar sempre um pontinho apertando. E se você coloca o cursor 7, vamos botar o false. E a start color para iniciar as cores. E aqui temos os nossos pares de cores. Criei 3 pares porque é o mais que necessário. E aqui recebeu a informação interna ao tamanho máximo. Essas são as funções de início. Bom pessoal, agora que falamos das funções de início, vamos falar sobre as funções auxiliares. Vamos falar da função que vai criar o food, que ele vai alterar o ponto food lá em cima. Então, criamos uma variável global chamada food, que seria um struct. Na verdade estamos acessando a food, o y e o x dele, para criar uma posição máxima, definindo a posição máxima e mínima para elas, e eles vão aparecer um ponto aleatório para a cobra que tem que comer. E vamos falar sobre a função da parte. A função da parte é bem simples, ele vai receber um ponto, e ele vai usar mvPrintW para imprimir nesse ponto, ou seja, coordenadas linhas e colunas, um asterisco. E a função que vai desembaralhar a cobra. Eu coloquei aqui função que aumenta a cobra, mas ela só vai desembaralhar. Depois eu vou explicar para vocês como é que essa função vai funcionar. Agora as funções principais que vamos falar agora. Antes disso eu vou mostrar para vocês como é que o menu de jogo está se comportando, o loop de jogo. A gente vai criar na main aqui a função principal. Vamos definir iniciar o cursor. Aí vamos criar um indexador e a função que vai receber o caractere. E aqui vamos criar o menu do loop de jogo. A função disso aqui, ele vai receber os inputs de todo o jogo, vai retornar, vai fazer todos os cálculos da informação de colisão, e vai mandar para esses dados para a função drawScreen. Por exemplo, aqui no loop no input de início de jogo, vamos criar um drawScreen, chamar drawScreen, para toda vez que ele atualizar tudo, ele manda para coisa. E criamos um switch. Esse switch ele vai receber os inputs. Caso você já tenha assistido a aula de menus, eu recomendo bastante, para vocês entenderem como é que funciona essa estrutura aqui. Essencialmente o que é que mudou de lá. A gente criou uma função de destaque e o chá. Caso a gente aperte Enter e o destaque for 0, ou seja, a posiçãozinha do jogo, opção jogar, opção créditos, e a opção sair. Ou seja, a gente está definindo cada destaque desse vai ser uma posiçãozinha e ele vai ser destacado no menu. E obviamente eu vou colocar um sleep aqui para evitar que o programa, esse loop rode rapidamente, tão rápido que o próprio programa pode ficar lento ou pesado. Essencialmente, o que vai ser o play igual a 2? O play igual a 2 é o estado de jogo de crédito.
ele vai simplesmente depender o menu. Ele vai receber um input caso a gente aperte Enter. Ele vai limpar a tela, ele vai definir para o modo de reset, de início de jogo, e ele vai dar um break, ele vai sair desse loop. O pause game é essencialmente a mesma coisa, só que a gente está falando do menu que a gente vai estar no meio do jogo. Todas as estruturas são muito parecidas, pessoal, se vocês podem dar uma olhada aqui. E aqui o menu do Game Over, que vai ser só duas opções, que a gente pode mover para a esquerda ou para a direita, que seria o sim ou não. Se ele apertar sim, a gente vai para a função init. Se a gente apertar não, a gente vai para o Shadow 3. O que seria o Shadow 3? O Shadow 3 seria o Shadow que ele vai sair do jogo. Ele vai limpar a tela, sair de Anycursors e vai sair do programa retornando zero. Agora eu vou mostrar para vocês, antes de falar do movimentação da cobra mesmo, eu vou mostrar para vocês a função Draw Screen. Por exemplo, vamos ter aqui o menu de início de jogo. Seria aquela estrutura bem parecida com o menu que a gente criou, só que não está dentro da janela, está dentro da janela principal. A gente vai definir umas coisinhas para poder ficar vermelho. Criamos um atributo para que ele fique em negrito também. Dependendo do seu terminal, ele não vai funcionar isso aqui. Ele fica normal. E criamos aqui a parte que vai receber os inputs. Ou seja, quando a gente está apertando a setinha para cima e para baixo, a gente está alterando a variável de destaque. Ou seja, a variável de destaque aqui vai definir qual opção está sendo selecionada. Ele vai mostrar para você na tela. Se i for igual a 1, for igual a 0, ele vai destacar jogar. Se não, é a mesma coisa. O menu de créditos ele vai ser um menu bem simples. Ele só vai imprimir o texto. Se a gente apertar Enter para sair, ele sai daquilo imediatamente. O jogo pausado ele é essencialmente a mesma coisa da função do menu, essencialmente, função menu. Não é função porque não criou. E aqui é a função do Game Over. Ou seja, o menu do Game Over, desculpe. Que ele vai retornar sim ou não. E toda a lógica por trás dos inputs seria essencialmente assim. A gente está alterando as flags. Ou seja, vamos aqui no menu inicial. Caso a gente aperte no modo jogar, a única coisa que está sendo alterada vai ser o chave de jogo, seria o play. Ele vai para o play 1, que ele vai iniciar o jogo. Se ele for para o play 2, ele vai para aquela parte do menu. E essencialmente é isso. E caso a gente entre no menu de pausa, a gente está alterando uma variável booleana. Ou seja, se a gente apertar P, a gente vai ter uma variável booleana, que ele vai entrar no menu de pausa. E no próprio menu de pause, a gente só está alterando as flags. Só explicando a lógica para vocês, caso não tenha ficado claro. Se vocês não entenderam, coloquem nos comentários. Agora eu vou falar sobre a parte mais chatinha do programa, que são alguns detalhes, que seria o jogo em si. A lógica do jogo é basicamente mover a cobra e verificar as colisões e crescer a cobra caso precise. Ele vai receber a direção da cobra caso e depois ele vai verificar, ou seja, ele vai receber um input da gente, ele vai verificar a direção que a cobra tem. Se ele estiver indo para a esquerda ou para a direita, a gente não vai poder se mover para a direita, certo? Ou para a esquerda de novo, porque a gente já está indo na direção. Por exemplo, a gente está indo para a direita, e a gente não pode ir para a esquerda, porque senão a cobra está entrando dentro da mesma, e seria um bug e quebraria o programa. E também a gente só pode, por exemplo, se a gente estiver nessa direção, na direita, a gente só pode ir para cima ou para baixo. E essencialmente o que essas condições a gente está fazendo. Caso você não entenda como fazer uma movimentação como esse, assista uma aula anterior que a gente explica em detalhes como funciona a movimentação em si. Agora vamos falar sobre o P. Já falei, ele vai alterar somente a flag da pausa.
E vamos falar sobre o movimento da cobra. Essencialmente a gente vai armazenar a cabeça da cobra, que vai sempre ser a 0. Eu vou explicar para vocês depois como é que isso funciona. E ele vai atualizar dependendo da posição, ou seja, a cabeça da cobra está aqui, por exemplo. Vou chamar de H, a cabeça da cobra está aqui. A gente está na cabeça da cobra, na posição da cabeça da cobra, ele vai verificar se a posição, a direção for nexa, ele vai para essa direção aqui. Ele vai parar aqui. Ou seja, ele vai atualizar a posição para o marcador que ele vai, dependendo da posição. Para cima, para baixo, esquerda, direita. Ele vai mover. Aí depois, se ele vai verificar as colisões. Se ele verificar as colisões, e por exemplo a gente achar uma comida, o que ele vai fazer? Ele vai criar um ponto, vai definir como se fosse o tail x e o tail y como se fosse o next, e depois disso ele vai definir o tail length como se fosse a posição tail, ou seja, a gente vai criar uma cauda nova, um ponto novo. Isso eu vou explicar melhor como é que funciona. Basicamente a cauda vai virar a cabeça e depois ele volta ao normal. Que foi isso que serve a Shift Snake. E depois ele vai verificar. Se lembra que quando eu estava explicando a regra do jogo, eu falei que para poder ganhar o jogo a gente tem que cobrir todos os espaços possíveis com o corpo da cobra? Bom, o único problema no programa que complica fazer isso é que a gente não sabe exatamente o tamanho que vai ter o terminal, porque o tamanho é variável. E aí, se a gente tiver um tamanho terminal muito grande, a gente vai ter que armazenar um valor, definir um valor muito grande nesse vetor. Como é que a gente resolveria esse problema? A gente teria que utilizar a alocação em memória dinâmica. Caso você seja um aluno de programação 2, você precisaria criar uma lista com indexador para a gente poder saber o ponto cada um, ou seja, uma lista vetor, caso você esteja familiarizado com isso. E a cada crescimento da cobra a gente vai definir um novo nodo nessa lista e vamos crescer, e assim verificamos se o tamanho que essa cobra chegou for igual à área da área jogável dela, o jogo ganha. Só que isso seria algo complicado de fazer e o pessoal da programação ainda não tem esse conhecimento. Por isso que eu defini essa regra aqui. Caso a gente atinja 255, seria o tamanho máximo do vetor, a gente vai criar o tail length igual a 5, ele vai resetar tudo. E a cada vez que a gente come, a gente vai ganhar um score. Aí depois que a gente come, ele vai criar uma nova comida. Certo? Aí depois vamos para imprimir a cobra. Ele vai verificar se a cobra vai verificar se ela encosta nela mesma. Isso aqui não é nem imprimir, é só mover a cobra, que é modelo usando a função de impressão lá para cima. Ela vai encostar alguma parte nela, vai ser game over. Aí se ele não bater nenhuma dessas condições, o que ele vai fazer? A cauda vai se tornar a cabeça. Ou seja, o tail length menos 1 vai se tornar o head. Ele vai para aquela posição next. Aí depois a gente vai alterar as partes das cobras. A Shift Snake. Bora lá para a Shift Snake para explicar o que ela vai fazer. Bom, pessoal, essencialmente o que é que vamos ter na Shift Snake? A gente vai guardar um ponto onde vai ter aquele pedaço da cobra que foi alterada para next. Aí depois vamos viajar nesse ponto até antes da cabeça. E depois a cabeça vai receber essa posição tudinho. No início vai estar confuso ainda, mas agora eu vou desenhar para vocês exatamente o que está acontecendo para que vocês possam entender, certo? Agora vamos para o desenho da explicação. Bom, pessoal, eu vou explicar agora como é que funciona a movimentação da cobra, mas antes eu vou explicar como é que ela é gerada na função init.
Na função init a gente vai criar o tail length, ela vai ser criada ao contrário. E vamos criar um point chamado ponto atual, ou seja, ela vai nascer no meio do eixo y, ou seja, no meio das linhas. E ela vai definir as posições 1, 2, 3, 4, 5. Vou desenhar para vocês aqui o que é que estava acontecendo. Ou seja, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai aparecer na posição 3 aqui. O meio da tela, segundo o cálculo. Ele vai criar um loop for, que vai ser de 5 até 0. Ele vai imprimir 5, sendo que o 5 vai estar no meio da tela. Só que ele vai ter 4 posições. Vai ser o 4, 3, 2, 1 e o 0. Basicamente, isso aqui vai ser a tail, que vamos chamar da última posição. Esse aqui é corpo, que eu vou chamar de x. Aqui vai ser a cabeça, que seria a posição 0. Agora aqui vou explicar para vocês como é que a cobra se move. Bom, pessoal, agora vamos para o movimento da cobra. O que ela vai fazer? A gente vai fazer com que a cauda se torne a cabeça. E depois vamos mover a cobra. O que está acontecendo? Vamos supor nas condições iniciais do programa. Vamos dizer que a direção está apontando para a direita. E o TL eu vou chamar de 5. Aí o que é que ele vai fazer? Por que a gente chamou de TL-1 lá? No vetor. Porque você sabe que o vetor ele vai de 0, ele começa a posição 0 e vai até 4. Mas ele está na verdade alocando 5 coisinhas no vetor. E o vetor ele vai ser de tamanho máximo, ou seja, se a gente for tentar imprimir o 5, a gente não vai imprimir nada, porque não tem nada definido no 5 ainda. Vamos lá. Vamos ter aqui na posição, vou chamar de T, no primeiro estado. Vou chamar de primeira posição, estado. Aqui vai ter o corpo, aqui vai ter a cabeça. Depois lá, o que ele vai fazer? Ele vai definir a posição next. Vou chamar de nx e ny, baseado na posição da cabeça. Vou chamar de sp0.x, sp0.y. Aí depois vai verificar lá a posição, vai xixi nx++, porque a gente está indo para a direita. E depois o que ele vai fazer? Vai ter um ponto next, que eu vou chamar de ponto n. Depois a cauda, que seria a posição 4. 3, 2, 1 e 0. A posição 4 do vetor, ele vai receber a posição n no grid. E vocês podem perceber que a cabeça foi para a cobra e isso fica tudo confuso, porque aqui seria o 4 na verdade. Aqui seria o 0. Aí que entra a função shift snake, pessoal. O que é que a função shift snake vai fazer? Ele vai receber da posição, ele vai de 4, nesse exemplo. Ele vai até 1, porque ele vai antes de 0, até maior que 0. Nas condições lá. Ele vai pegar, por exemplo, a posição 4, que seria a cauda, que na verdade vai ser a cabeça, vai receber a posição do 3. Ou seja, na verdade é 3, a posição 4 vai receber a posição do 3. Aí, essencialmente, a posição 3 vai receber a posição do 2. A posição 2 vai receber a posição do 1, a posição 1 vai receber a cabeça. E a cabeça vai receber o TMP, que vai ser na verdade a posição 4, do 4. Tá, a posição do next, na verdade. X, 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 H. Entenderam? Vai ser isso aqui. E assim vai, depois ele vai andar mais próximo, mais um, X, 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 H e assim vai. Agora eu vou mostrar para vocês a Shift Snake. A gente está movendo a cobra, vamos para Shift Snake. Essencialmente isso vai imprimir que o
tail length vai receber o next, ou seja, a cauda vai virar a cabeça. E manda pro shift snake. E aqui é a parte que a gente define a posição nessa recebendo a posição da cabeça e vai somar. Aqui na shift snake a gente vai estar adicionando o ponto TMP que vai receber aquela coordenada da tail, que na verdade seria o next. Aí depois vai viajar de 0 até 1, ou seja, a posição 4, que seria essa aqui, vai receber a posição da 3, que ele vai ser uma posição normal, que ele está lá atrás agora. Aí depois a posição 3 vai receber a posição 2, a posição 2 vai receber a posição 1, e a posição vai receber a posição da cabeça. Sendo que não vai ter superposição, porque a posição da cabeça vai receber agora, o vetor que está guardando a posição da cabeça vai receber aquela posição nova, que seria o tail length. E agora vamos falar sobre como a cobra cresce. A gente vai verificar a colisão, se a cobra bater na comida ou não. E se for, a gente vai criar um ponto tail. Esse tail vai receber as posições do next. Aí depois o vetor a gente vai adicionar na posição 5, que antes estava vazia, esse tail. E depois a gente vai verificar se tiver maior que 1 ou não. Se não tiver maior que o tamanho máximo do vetor que a gente definiu, seria o tail length mais. Aí, ou seja, a posição da tail vai receber na verdade tail length menos 1 na verdade. E agora a gente vai resetar, caso a gente entre no menu maior, aquilo que eu tinha falado sobre o tamanho máximo, tem que colocar a dinâmica para poder chegar no tamanho grande. E vamos criar uma nova cobra, uma nova comida. Agora eu vou desenhar para vocês o que está acontecendo. Agora vamos ter, por exemplo, isso aqui é a comidinha. A cobra vai aqui T, X, 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 H e vai ter um next, eu vou chamar esse pontinho vermelho. Aí ele vai verificar, opa, verificou que comeu comida. Buffed. Aí depois ele vai, sendo que essa comida está no next, aí depois o que ele vai pegar? Ele vai pegar adicionar na posição 5, que antes estava vazia, que não tinha nada. Ele vai definir essa posição 5 como se fosse a posição agora, ou seja, vamos chamar de X, cabeça, e vou colocar de novo. E depois a gente vai adicionar o tamanho do tail length. Ou seja, agora vai ter 4, 3, 2, 1, 0. E aqui vai ser a TL-1. E aqui entra a Shift Snake de novo. A Shift Snake ele vai fazer com que agora se torne a cauda. X, X, X. A cauda é só simbólica, tá pessoal? Vai ser a posição 5 agora. Vai ser a posição 4, 3, 2. Vamos colecionar mais um corpo, porque a cabeça vai ser sempre a posição 0, 1 e 0. E é assim que a gente faz a cobra crescer na movimentação. Simplesmente está fazendo backtrack, adicionando as posições. Vocês podem ver aqui. E depois a gente verifica a colisão se a gente cai e bata na borda da tela. Bom pessoal, agora aqui no Snake, que eu vou finalizar a aula jogando um pouco. Caso vocês tenham tido alguma dúvida, ou então vocês não entenderem alguma coisa de Necan, se vocês estão tentando estudar por si mesmo, caso vocês não tenham entendido, vocês podem colocar no comentário que na próxima aula a gente vai, além de melhorar algumas coisas do Snake, alguns problemas dele, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Então assistam a aula, prestem atenção, estudem, tentem fazer o próprio código de vocês, seguindo a lógica. E eu vou tentar disponibilizar o código de vocês na descrição. Não sei se eu vou colocar um arquivo no Drive para que vocês possam acessar e compilar eles. Não sei se eu boto no GitHub, mas eu vou ver isso. E é isso, pessoal. Espero que tenham curtido.
Deixe um gostei no vídeo para ajudar esse conhecimento a ser compartilhado com mais pessoas. E sem mais delongas, terminamos nossa aula. Não esqueçam de colocar as dúvidas no comentário e compartilhem com seus amigos que estão querendo aprender a criar jogos.